bom dia. A gente vai dar prosseguimento ao estudo de geometria espacial, falando especialmente das pirâmides. Só que, de novo, essa aula vai ser uma aula de exercícios. A questão número 4 é uma questão interessante, porque ela te trabalha uma pirâmide genérica, tá? Você vai perceber isso no enunciado a partir de agora. A área da base de uma pirâmide é 36 centímetros quadrados. Foi feita uma seção transversal a 3 centímetros da base. E essa seção tem 9 centímetros quadrados de área. É para a gente calcular a altura dessa pirâmide. Gente, ele não te falou se a pirâmide é triangular, se ela é quadrangular. Ele não te falou, por exemplo, se a base da pirâmide é regular ou não. Ele não te falou, por exemplo, se é uma pirâmide reta. Não te falou nada disso. Ele te trouxe aqui uma pirâmide geral, genérica, e algumas informações numéricas, algumas medições que foram feitas nessa pirâmide. Então, para ilustrar o seu problema, você pode criar também uma pirâmide qualquer. Eu, por exemplo, vou criar aqui uma pirâmide triangular. Vou desenhar um tetraedro. Se ele é regular ou não, aí pouco importa. Então, vou criar aqui a base da minha pirâmide. Então, vai ser mais ou menos aqui assim, ó. Faço a aresta da base e agora eu começo a fechar as outras arestas. Então, tá aqui, ó. Fiz a base da minha pirâmide. Posso perfeitamente demarcar aqui o centro dessa aresta, o centro dessa outra aresta, e aqui eu faço a demarcação do centro da outra aresta também. Vou conectar esse pontinho aqui, ó, que é o ponto médio, ao vértice, demarco, fecho, né, conecto esse ponto aqui, ó, ao vértice oposto, e pego esse ponto médio e conecto ao vértice oposto também. Pronto. Aí no cruzamento desses segmentos eu tenho o centro da minha base. Eu faço aqui, por exemplo, uma linha pontilhada e vai representar para mim a altura da minha pirâmide, do meu tetraedro. E fecho as arestas laterais, aqui, aqui e aqui também. Prontinho, tá? Agora eu vou fechar a base da minha pirâmide. Fecho essa partezinha aqui e fecho essa partezinha aqui. Gente, olha só, é uma pirâmide qualquer. É uma pirâmide qualquer. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou colocar as medidas, as informações que o problema te apresentou. Eu poderia, por exemplo, chamar esse vérticezinho aqui, ó, de vértice A. Poderia chamar esse vértice aqui de vértice B. Esse vértice de vértice C. Eu supus que é uma pirâmide reta, então obviamente aqui se forma um ângulo reto em relação à base. Então tem um monte de coisa aí. Ok. O que ele te falou? Ele te falou que a área da base dessa pirâmide é 36 centímetros quadrados. É essa base aqui, ó. No meu caso eu desenhei uma base triangular, mas como pode ser qualquer base ou qualquer polígono, então eu vou representar assim, ó, a área da base é exatamente igual a 36 centímetros quadrados. Observem que eu usei o B maiúsculo aqui. Por que eu usei o Bzão? Porque foi feita uma seção transversal nessa pirâmide. O que é uma seção transversal? É uma seção, é um corte, é uma repartição que você faz nessa pirâmide, só que paralela à base. Seção transversal é uma seção paralela à base. Foi feita essa seção a 3 centímetros da base. A base está aqui, você mede 3 centímetros para cima, por exemplo, mais ou menos aqui assim, e você faz um corte, faz uma seção, por exemplo, poderia ser essa daqui, ó. Então aqui é a representação de uma lâmina de um plano paralelo à base. Esse plano paralelo à base, na hora que ele intercepta a pirâmide, ela vai cortar a pirâmide exatamente aonde? Aqui assim, ó. Prestem por favor atenção agora, hein? Cortou a pirâmide aqui, vai cortar a pirâmide aproximadamente aqui assim, e lá do outro lado cortou a pirâmide assim. Essa região triangular que eu estou pintando para vocês é a seção transversal. É uma seção transversal paralela, obviamente, à base. A base é exatamente essa base triangular ABC. Ele te falou
que essa seção mede 9 centímetros quadrados de área. Vou escrever assim, ó, a área da seção transversal, ou área Bzim, é exatamente 9 centímetros quadrados de área. Por que eu usei Bzinho? Por quê? Porque tu pode observar que essa seção pintada de amarelo aqui, que é a seção transversal, ela é também a base dessa pirâmide pequenininha. Essa ponta da pirâmide grandona aqui, ó, na verdade, é uma pirâmide pequenininha, é uma pirâmide semelhante à pirâmide grandona. Quando você cria uma seção transversal numa pirâmide, você cria, na verdade, um sólido semelhante a esse sólido original, só que numa escala reduzida. Então, são sólidos semelhantes, a ponta da pirâmide e a pirâmide completa. Se são sólidos semelhantes, existem razões e proporções, existem semelhanças, existem proporcionalidades entre os seus elementos. Por exemplo, quando você compara a aresta da base pequenininha com a aresta da base grandona, o resultado em termos percentuais é o mesmo do que a aresta lateral da pirâmide pequenininha com a aresta lateral da pirâmide grande. Em termos percentuais, o resultado é o mesmo. A mesma coisa em relação à altura. A altura da pirâmide pequenininha é, percentualmente falando, o mesmo percentual dessas razões anteriores, quando você compara com a altura grandona. Então você vai trabalhar com razões e proporções a partir de agora. Outra informação que ele te falou. Essa distância foi feita a 3 centímetros. O corte foi feito a 3 centímetros. Ou seja, gente, ele está te falando isso daqui, ó. A distância do centro dessa base de cima ao centro da base de baixo, que eu posso perfeitamente chamar de distância D, ele falou que essa distância aqui é uma distância de 3 centímetros. Vou escrever isso ali em cima, então, ó. Distância D é exatamente 3 centímetros. Ou seja, o corte, a seção foi feita a 3 centímetros acima da base. E aí ele pediu para a gente calcular a altura, só que da pirâmide. Gente, o que é a altura da pirâmide? É isso tudo aqui, quer ver? Vou aqui, ó, tem o vértice da pirâmide, ok. Vou demarcar aqui assim. O centro da base da pirâmide grandona está nesse nível aqui assim. A distância do vértice ao plano da base, formando com esse plano da base um ângulo de 90 graus, é exatamente essa altura H aqui todinha. Ok. Mas existe a altura da pirâmide pequenininha. A altura da pirâmide pequenininha é exatamente essa alturinha que vem daqui até aqui, obviamente formando 90 graus também com o plano da base pequena. Eu vou chamar de alturinha H, H minúsculo. Show de bola. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte, olha só que interessante. Isso tudo aqui é H. Desse pedação H, se eu tirar o Hzinho dessa altura grandona toda aqui, se eu cortar a altura H grande nesse nível aqui e arrancar esse pedaço, o que me sobra? Me sobra exatamente o pedaço de baixo. Só que o pedaço de baixo é nada mais, nada menos do que o Dzinho. Percebeu? Então, olha que interessante. Eu posso perfeitamente falar o quê? Que se daqui até aqui é a distânciazinha D, então quer dizer que o Dzinho mais o Hzinho dá o H grandão. Eu vou anotar essa informação. Vou anotar essa informação aqui, ó. Coloquei ponto e vírgula. Então, Dzinho mais Hzinho vai ser o Hzão. Só que ele te falou quanto que é a distância D. Ele te falou que a distância D mede 3. Então, 3 mais o Hzinho, tá aqui. Isso aqui equivale ao todo o Hzão, tá? E o que eu posso fazer agora de curiosidade? Eu vou isolar o Hzinho. Deixo o Hzinho quietinho e jogo esse 3 para o outro lado
Se aqui tem um mais escondido, ele vai com a operação inversa subtração. Então eu posso falar que o Hzinho nada mais é do que o Hzão menos 3. Vou guardar essa informação porque ela vai ser importante. Gente, agora vamos lá. Se são dois sólidos semelhantes, a pirâmide e a ponta da pirâmide, então eu posso estabelecer aquelas razões e proporções que a gente já aprendeu em aulas anteriores. Por exemplo, quando eu faço aqui assim, ó, a área da base grandona dividida pela área da base pequenininha, o resultado tem que ser exatamente igual a quem? A altura da pirâmide grandona dividida pela altura da pirâmide pequenininha. Quando eu faço essa razão aqui, e monto uma igualdade entre duas razões, eu estou estabelecendo uma proporcionalidade. Só que um detalhe que vocês têm que se lembrar é o seguinte: isso aqui é unidade ou é uma medida de área, isso aqui é uma medida linear, de distância, de comprimento, aqui também. Só que se isso aqui é medida quadrada, isso aqui é medida linear, para eu não perder a proporcionalidade, eu pego essa medida linear e elevo ao quadrado. Pronto, ó. Então quando eu faço essa divisão, pego essa área grande, da base grande, divido pela área da base pequena, o resultado tem que ser igual a quem? Ao resultado dessa divisão entre as duas alturas, só que ao quadrado. Montei a minha equação, gente. Acabou o exercício, porque agora é só substituir e resolver a questão. Quanto que é a área da base grande? 36 sobre quanto que é a área da base pequena? 9. Exatamente igual a quem? Quanto que é a altura grandona? Não sei, eu vou descobrir. Inclusive é isso que o problema perguntou, quem que é a altura da pirâmide. Ok. E o Hzinho? O Hzinho, eu já fiz a substituição aqui, ó. O Hzinho é H grande menos 3. H grande menos 3. Só que isso tudo aqui ao quadrado. Pronto. Então agora fica relativamente fácil da gente desenvolver os cálculos, né? 36 dividido por 9, isso aqui vai dar 4, né? Porque 4 vezes 9, 36. Então 4 vai ser exatamente igual a quanto? A essa potência ali, ó. H sobre H menos 3, isso tudo aqui ao quadrado. E agora eu vou resolver essa potência. Então a gente tem o que? 4 vai ser igual. Potência de uma fração. Eu pego cada pedaço de cima e de baixo e elevo ao quadrado. Parte de cima ao quadrado me dá exatamente o que? H ao quadrado. E a parte de baixo ao quadrado fica como? H menos 3 ao quadrado. Pronto, agora eu vou começar a melhorar isso tudo aqui. Eu posso perfeitamente aplicar a velha conhecida multiplicação cruzada. Então fica como? Ó, 4 que multiplica H menos 3 ao quadrado vai ser exatamente igual a quanto? Ao que sobrou. H ao quadrado. Paciência, gente, mas é resolver isso aqui. Vou resolver essa potência aqui, ó, o quadrado de H menos 3. Vou repetir o 4 e vou multiplicar pelo resultado dessa potência. Isso aqui é o quadrado de uma diferença. Trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, H vezes 3, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 3 ao quadrado, que vai dar 9. Fechei aqui, isso tudo lá no final vai ser igual a H ao quadrado. Vou melhorar dentro desse par de parênteses aqui. Então a gente tem o que? 4 vezes, vou escrever aqui, ó, 4 vezes, dentro do parênteses, H ao quadrado, menos 2H vezes 3, 6H. E lá no final, mais 9. Tudo isso vai ser exatamente igual a H ao quadrado. E agora eu vou aplicar a distributiva aqui. 4H ao quadrado, é só multiplicar cada elemento dentro do parênteses por 4, tá? Menos 4 vezes 6, 24H, 24H
H, mais 4 vezes 9, 36. Vou pegar esse H ao quadrado que está do lado direito da igualdade e vou jogar ele para o lado esquerdo com a operação inversa, que é a subtração. Menos H ao quadrado. A única coisa que tinha do lado direito da igualdade era o H ao quadrado, não existe mais, ou seja, não me sobrou nada do lado direito. Melhorando isso daqui, 4H ao quadrado menos H ao quadrado vai ser 3H ao quadrado. E aqui fica menos 24H, menos 24H, aqui vai ficar mais 36 igual a zero. O que eu posso fazer aqui para melhorar um pouco? Eu posso dividir tudo isso por 3. Divido aqui por 3, divido aqui por 3, divido aqui por 3. 3H ao quadrado dividido por 3, apenas H ao quadrado. Menos 24H dividido por 3, vai ficar quanto? 3 vezes 8, 24, né? 8H. E lá na frente, mais 36 dividido por 3, isso aqui vai ser 12. Tudo isso igual a zero. Observem, gente, que isso aqui é uma equação completa do segundo grau. E uma das formas de você resolver é através da velha conhecida fórmula de Bhaskara. Então, o que você pode fazer agora? Aplicar delta, Bhaskara, aquela coisa toda. Aqui, ó, nessa equaçãozinha do segundo grau, você tem que o coeficiente A vale 1, 1H ao quadrado, o coeficiente B vale menos 8, menos 8H, e o coeficiente C vale 12, mais 12. Então a gente aplica quem exatamente agora? Eu vou precisar do delta, né? Então vou fazer aqui no canto esquerdo, ó. Delta é B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado é menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que vale 1, vezes o valor de C, que vale 12. Então você chega à conclusão que o delta, vou escrever aqui, ó, delta vai ser exatamente quanto? Menos 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 12, menos 48. Gente, quanto que é 64 menos 48? Vai dar 16. Se o delta é 16, na fórmula de Bhaskara você não precisa da raiz quadrada de delta? Sim, então você calcula. A raiz quadrada de delta é a raiz quadrada de 16. E raiz quadrada de 16 vai ser 4. Você tem aqui, portanto, quem é o delta. Você tem aqui quem é o delta. Então, a partir daqui, você joga na fórmula de Bhaskara. A fórmula é x, no caso não é x, é h, né? H vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. Então vamos fazer as devidas substituições. Menos o valor de b, ó. O b é negativo, então é menos 8. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, só que a raiz de delta eu já fiz agora há pouco, que vale 4. Então menos 8 mais ou menos 4 dividido por 2 vezes o valor de A. O A vale quanto? O A vale 1. Então como é que vai ficar essa brincadeira? O oposto de menos 8 é 8, mais ou menos 4, dividido tudo por 2. E aí você pode observar perfeitamente que dá para dividir esse e esse por 2. Tudo por 2. Então vai ficar 8 dividido por 2, 4 mais ou menos, 4 dividido por 2, 2. E aqui embaixo sobre 1, que não tem necessidade. Então, gente, você vai chegar em dois valores para o H. O H, um dos Hs possíveis, que eu vou chamar de H1, vai ser o quê? A soma do 4 com 2. 4 mais 2, 6. Ok. O outro H, que eu vou chamar de H2, que é a segunda possibilidade, segunda raiz do H, é a diferença. 4 menos 2, 2. Só que tem um detalhe que é o seguinte. Vamos supor
que uma das alturas da pirâmide fosse 2. Concorda comigo? Fosse 2. Ele te falou que o corte foi feito a 3 centímetros da base. 3 centímetros da base. Então quer dizer que daqui até aqui tem, na verdade, de acordo com o enunciado, 3 centímetros de altura. Como que a altura da pirâmide todinha pode ser então 2? Não faz sentido, concorda comigo? Por quê? Porque se o corte já foi feito a 3 centímetros, o corte foi feito maior, acima da própria medida da pirâmide. Sem lógica, concorda comigo? Porque 2 centímetros estaria aqui. Então a pirâmide teria no máximo 2 centímetros. Seria mais ou menos essa distância daqui até aqui. E como que o corte pode ter sido feito a 3 centímetros? Então não faz sentido para a gente essa altura igual a 2. Então vou escrever essa informação para vocês. Ó. O H igual a 2 não serve. Vou escrever aqui, ó, não serve, vírgula, pois exatamente o que? A distância H, obviamente que a altura da pirâmide tem que ser maior do que a própria distância do corte. Então esse H igual a 2 para a gente não serve. Então a resposta que a gente buscava, que era exatamente a altura da pirâmide, ou seja, o H é só o H1, né? Precisamente 6 centímetros. Está aqui a nossa resposta, está aqui a altura da nossa pirâmide. Razão e proporção, gente. Vocês têm que lembrar dessas informações, dessas relações, dessas propriedades. Tentem fazer essa questão depois sozinhos, sem olhar, sem consulta. Questão número 5. Deixa eu colocar aqui a solução para vocês. Vamos lá. Calcule o volume de uma pirâmide quadrada. Opa, agora já te falou qual é a base da pirâmide. Cuja aresta da base mede 4 e a altura mede 7 centímetros. Gente, a gente falou de uma pirâmide quadrada. Por mais bobo que seja, faça sempre o desenho. Conforme você for dominando o assunto, vai chegar em algumas horas que você vai passar por cima do desenho, já vai direto para as fórmulas, tá? Mas a gente está aqui para aprender. Então, reforcem isso que eu estou falando com vocês. Na dúvida, faça o desenho. Vou fazer aqui uma base quadrada, ok. Faço uma base quadrada rapidinho aqui, tranquilo. Posso perfeitamente traçar as diagonais da base. Onde as diagonais se encontram é o centro de gravidade da minha base. Faço o que? Uma linha pontilhada na vertical até o ponto que eu chamo de ponto V, que é o vértice da minha pirâmide. Se é na vertical, obviamente que é na vertical em relação ao plano da base. Forma um ângulo de 90 graus. Fecho aqui, ó, as minhas arestas laterais, também conhecida como arestas da pirâmide. Ok. Fecho essa daqui da frente também. E agora eu fecho a base, né? Aresta da base, aresta da base. Prontinho, rapidinho, tá bom? Ele falou o quê? Para a gente calcular o volume de uma pirâmide quadrada. Então quer dizer que esse lado que vai de A até B tem o mesmo tamanho de B até C, tem o mesmo tamanho de C até D, que tem o mesmo tamanho de D até A, base quadrada, né? Internamente é tudo um ângulo de 90 graus, ó. 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus também. Tranquilo, tá? A aresta da base mede 4. Então a distância aqui mede 4, 4, 4 e 4. Vou chamar de distância L apenas para dar nome, tá? Então L é exatamente igual a 4 centímetros. E ele te falou que a altura da pirâmide é 7. Vou chamar de altura H. H é igual a 7. Se fosse para eu fazer a representação... Opa, apertei errado aqui. Um minutinho. Deixa eu voltar. Se fosse para fazer a representação da altura, seria exatamente a distância que vai do vértice até o centro da base, formando aqui, obviamente, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aqui você tem a altura H. Bem simples, tá, gente? Então vamos lá. A gente tem uma pirâmide com essas características, com essas dimensões, com esse formato.
Ok. Como que se calcula o volume de uma pirâmide? O volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base, que multiplica a altura. 1/3 da área da base vezes a altura. Então, é 1/3 da área da base. Gente, a área da base é a área de um quadrado. Isso aqui é a área de um quadrado. A área de quadrado é lado ao quadrado. E depois multiplica pela altura da pirâmide. Quanto que vale a altura da pirâmide? A gente falou que mede 7. Então é só fazer essa continha. É 1/3 do L. Quanto que vale o L? A gente falou que o L vale 4, é o lado do quadrado. 1/3 de 4 ao quadrado vezes 7. Quanto que dá essa conta, hein? 4 ao quadrado dá 16. Quanto que é 16 vezes 7? Isso aqui vai dar 112. 112 dividido por 3. Não tem como você fazer essa continha aqui. Você deixa apenas indicado, então. Se quiser fazer uma conta aproximada, puxa aqui no cantinho, ó, 112 divide por 3 e vê quanto que vai dar um valor aproximado para ele. Mas isso aqui já serve como resposta. Então, o volume dessa pirâmide é de 112 sobre 3. A unidade foi dado em centímetros e, como é volume, centímetros cúbicos. E a gente tem a nossa resposta. Então, como é que se calcula o volume de uma pirâmide? É 1/3 da área da base vezes a altura. Bem tranquilo, tá bom? Até eu que sou mais bobo faço, né? Show, vamos lá. Questão número 6. Tem uma facilitada agora nessa número 5, né? Bem simples. Determine o volume de um tetraedro regular de aresta A. Gente, olha só. Na última aula de exercício, a gente também trabalhou uma generalização para tetraedro. Lembra? A gente calculou a altura, a gente calculou a área total, a gente calculou a apótema da base, a apótema da pirâmide. Eu até comentei com vocês que são todas fórmulas muito interessantes de vocês decorarem. Mas se vocês não decorarem, não tem problema. Pelo menos vocês têm que saber desenvolver e chegar nessas fórmulas. É o que eu vou fazer com vocês, eu vou desenvolver. Gente, volume de um tetraedro regular. O que é um tetraedro? É uma pirâmide triangular. Só que todos os triângulos desse tetraedro são triângulos equiláteros. Os 3 triângulos laterais, as 3 faces triangulares laterais, incluindo a base. Todos os 4 triângulos são rigorosamente idênticos. É o velho conhecido poliedro de Platão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui para vocês um tetraedro regular. Tá? Faço aqui a base, começo pela base e agora eu vou fechar aqui as arestas da base. Ok, aqui esse lado tem esse ponto central, aqui esse lado tem esse ponto médio, ponto central, e esse lado aqui, o ponto médio é mais ou menos aqui assim. Pego cada um dos vértices e conecto ao ponto médio do lado oposto. Esse vértice conecto ao ponto médio do lado oposto, e esse ponto médio aqui, obviamente, eu conecto ao vértice do lado oposto. Aqui é o centro de gravidade, é o centro da minha base, é o centro do meu triângulo equilátero. Pego esse centro e faço o quê? Crio uma linha vertical até um determinado nível, até uma determinada altura, que vai ser o vértice da minha pirâmide. Essa distância do ponto V até esse pontinho aqui, que eu vou chamar de ponto O, que é o centro da base, é exatamente a altura da minha pirâmide triangular, do meu tetraedro regular. Bom, formando, obviamente, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aí eu fecho exatamente as arestas da minha pirâmide, do meu tetraedro. Tá aqui, ó. Fecha essa aresta lateral aqui também. E agora eu vou lá para as arestas da base. Aqui e aqui. Prontinho, gente. Esse é o meu tetraedro regular. Posso perfeitamente chamar aqui de vértice A. Posso perfeitamente chamar aqui de vértice B.
aqui de vértice C, aqui eu já demarquei que é o centro O da base, basicamente é isso. Gente, se é um tetraedro regular de aresta A, significa que todos os triângulos são, repito, equiláteros e idênticos um ao outro, e todos os lados dos triângulos medem A. Então aqui ó, vai medir A, aqui também vai medir A, esse lado aqui também mede A, essa distância de V a B também mede A, essa distância de V a C também mede A, de V a A, tudo mede A. As arestas todas, as arestas da base da pirâmide, todas medem A. Ok, vamos para a pergunta. A pergunta foi, qual é o volume de um tetraedro regular de aresta A? Gente, o volume é o volume de uma pirâmide. Como é que se calcula o volume de uma pirâmide? É 1/3 da área da base multiplicada pela altura. Vamos lá. 1/3 da área da base. Gente, a área da base é a área de um triângulo equilátero. Todos os triângulos no tetraedro regular são triângulos equiláteros. Então, como é que se calcula a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido tudo por 4. Ok. E agora eu vou multiplicar pela altura do nosso tetraedro, hein? A altura do tetraedro é exatamente o que? É a distância que vai do vértice V ao centro O da base, formando com esse centro O, obviamente, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Está aqui a altura H. Tá bom? Então vou escrever aqui, ó, vezes H. Se vocês não conseguirem lembrar da altura H, não tem problema. Tá? É só buscar no cantinho ali e ver quanto que vai dar. Quem é o lado do tetraedro? O lado do tetraedro mede A. Mede A. Então vai ser 1/3 de A ao quadrado, raiz de 3 dividido tudo por 4 vezes H, que eu vou ter que descobrir daqui a pouquinho. Melhorando aqui um pouquinho, ó, A ao quadrado raiz de 3 vezes 1 é A ao quadrado vezes raiz de 3. E na parte de baixo, 3 vezes 4, 12, vezes a altura H do tetraedro. Então, gente, não tem escapatória. Tá? O que eu vou ser obrigado a fazer a partir de agora? Vou guardar essa formulazinha aqui, chamar de estrela, asterisco, porque eu tenho que buscar agora é a altura do tetraedro. Então, de novo, eu vou desenvolver essa altura, hein? Vou até deixar o azul aqui. Gente, essa distância que vai daqui até esse ponto médio, que eu poderia perfeitamente chamar de ponto M, nada mais é do que o apótema da base da minha pirâmide. A apótema da base da minha pirâmide. A gente sabe perfeitamente que de B a M vale A sobre 2, de M a C também vale A sobre 2, e toda essa distância daqui até aqui é exatamente a distância A. Vai ser importante essa medida para a gente? Talvez, né? Depende de como que você vai desenvolver o raciocínio. Mas lembrando, para eu calcular o volume desse meu tetraedro regular, eu tenho que calcular essa formulazinha aqui. Ok, mas eu só consigo mexer nessa fórmula se eu souber primeiro quem é o valor do H. Esse é o nosso objetivo. O que eu vou fazer? Se isso aqui é o apótema da base, existe também o apótema da pirâmide, que é essa distância aqui, ó, que vai de V até M. Normalmente o apótemo da pirâmide a gente chama de Mzinho minúsculo. Lá na base vai formar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ok, agora a gente vai fazer algumas medições ali. Por exemplo, o B, que é o apótema da base. O apótema da base, a gente já sabe que num triângulo equilátero, o apótema é exatamente 1/3 da altura do triângulo equilátero. Então, a altura vai de A até quanto, hein? A altura do triângulo vai de A até M. O B é
terço de toda essa altura aqui. 1/3 de toda a altura do triângulo equilátero. Então é o que eu vou fazer. Então B é 1/3 de toda a altura, ou de toda a distância que vai de A até M. A altura de A até M é a altura de um triângulo equilátero. E qual que é a fórmula para se calcular a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Então vou escrever aqui, ó, AM, na verdade, é a altura do triângulo equilátero. Altura do triângulo equilátero. Show de bola. E a altura do triângulo equilátero, a fórmula é L raiz de 3 sobre 2. Show. 1/3 de L. O L mede A. Então, A raiz de 3 sobre 2. E agora eu faço a multiplicação. A raiz de 3 vezes 1 vai ficar apenas A raiz de 3. E a parte de baixo, 3 vezes 2, 6. Então a gente tem aqui, ó, que o Bzinho, é A raiz de 3 dividido por 6. A gente já tinha desenvolvido isso aqui na aula anterior. Tá? Essa fórmula para o apótema da base, de um triângulo equilátero, obviamente. O B eu já tenho. Agora eu vou descobrir o Mzinho aqui. Prestem, por favor, atenção, tá? Tem várias formas diferentes da gente resolver o Mzinho. Vou fazer agora o Mzinho como sendo a altura do triângulo equilátero VBC. O Mzinho, repito, tá? Vou escrever aqui, ó, é a altura do triângulo equilátero. Qual triângulo equilátero? VBC. E como é que se calcula a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Então tá aqui, ó, o Mzinho. Só que o L vale quanto? O L vale A. Então vai ser A raiz de 3 sobre 2. Então você já tem um Mzinho aqui. Você já tem o Bzinho aqui. O que você pode fazer? Voltar no triângulo VOM e aplicar o teorema de Pitágoras. E aí você descobre o H. Você descobrindo o H, você volta aqui na fórmula do volume e resolve a questão. Vou até escrever de azul para vocês aqui, ó. No triângulo VOM, você tem que Hzinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado é exatamente igual ao Mzinho ao quadrado. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Ó. Cateto e hipotenusa. Vou fazer conta, né? Gente, o objetivo é isolar o H, tá? Então, H ao quadrado mais o Bzinho. Quanto que vale o Bzinho? A raiz de 3 sobre 6. Então, tá aqui, ó. A raiz de 3 sobre 6, só que isso aqui ao quadrado. Vai ser exatamente igual ao Mzinho ao quadrado. Isso aqui, ó. Então, vamos lá. Mzinho ao quadrado. A raiz de 3 sobre 2, isso aqui ao quadrado. E vamos que vamos. O objetivo é sempre isolar o H, mas eu vou simplificando primeiro. H ao quadrado mais quanto, hein? Vou pegar cada um desses pedacinhos e levar ao quadrado. A ao quadrado, tá aqui, ó, A ao quadrado, vezes raiz de 3 ao quadrado, cancela, me sobra apenas o 3. 3, e aqui na parte de baixo, 6 ao quadrado, 36, igual a, de novo, A ao quadrado, vai ser apenas A ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, cancela, me sobra apenas o 3, e aqui na parte de baixo me sobra 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4. Eu já havia feito essa demonstração na última aula, estou fazendo de novo, porque vocês estão se dando conta que isso é importante. Ou vocês decoram, ou vocês aprendam o desenvolvimento. Estou indo não pela decoreba, mas pelo desenvolvimento. Vamos lá então, ó, Hzinho ao quadrado
mais quanto, hein? Gente, eu posso dividir aqui por 3, ó, que vai dar 1, divido aqui por 3, que vai dar 12. Então vai ficar a ao quadrado vezes 1 ao quadrado sobre 12. Tá aqui, ó, a ao quadrado sobre 12. Vai ser exatamente o que? 3a ao quadrado sobre 4. 3a ao quadrado sobre 4. E agora o que eu faço? Isolo efetivamente o h ao quadrado agora. H ao quadrado vai ser igual a 3a ao quadrado sobre 4 menos quanto, hein? Essa expressãozinha aqui, essa fraçãozinha aqui, ó, que está sendo somado, jogo lá para o outro lado subtraindo. Então, menos a ao quadrado sobre 12. Para facilitar a minha vida, eu posso até aplicar o que aqui, ó? Multiplico aqui, ó, por 3 e multiplico aqui também por 3, para ficar 12 e 12. Ao invés de tirar o MMC, eu ganho esse tempo ali com vocês. Então, eu tenho que h ao quadrado vai ser exatamente o que? 3 vezes 3, 9a ao quadrado sobre 12, 9a ao quadrado sobre 12, menos a ao quadrado sobre 12. E aí você chega à conclusão que hzinho ao quadrado vai ser 9a ao quadrado sobre 12, menos 1a ao quadrado sobre 12, me sobram 8 ao quadrado sobre 12. E aí você pode fazer o que? Simplificar, ó. Divide aqui por 4 e divide aqui por 4, tá bom? Divide por 4, vai dar 2. 2a ao quadrado. Tá aqui, ó. Hzinho ao quadrado vai ser 2a ao quadrado. E a parte de baixo também divide por 4. 12 dividido por 4, 3. E aí, gente, você não quer descobrir o hzinho ao quadrado. Você quer descobrir o valor de h. Então, 2 está com potência, vai para lá como raiz. Potência quadrada, raiz quadrada. Potência par, par de sinais. Então, h vai ser exatamente o que? Mais ou menos a raiz quadrada de 2a ao quadrado, dividido tudo por 3. E aí você continua fazendo as melhorias aqui. H vai ser igual a mais ou menos. Dá para tirar a raiz quadrada de a ao quadrado? Dá, vai ficar apenas a. Dá para tirar a raiz quadrada do 2? Não, então deixa apenas indicado raiz de 2. Dá para tirar a raiz quadrada de 3? Não, deixa apenas indicado raiz de 3. Ok. E aí tem um detalhe, gente. Você tem duas possibilidades de resposta, uma positiva e uma negativa. Só que o h é distância, é altura, tem que ser positiva. Então você chega à conclusão que o h vai ser exatamente o que? A raiz de 2 dividido por raiz de 3. Ok. Gente, esse é o h. Só que você pode racionalizar a parte de baixo. Como é que você vai racionalizar a parte de baixo? Multiplicando em cima e embaixo por esse número irracional, no caso, raiz de 3. E aí você chega à conclusão que vai dar quanto essa brincadeira? Bem, é só fazer conta, né? Vai ser exatamente igual a raiz de 2 vezes raiz de 3, vai ser raiz de 2 vezes 3, ou seja, a raiz de 6. Ok. Na parte de baixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 não é raiz de 3 exatamente ao quadrado? Sim. Então você simplifica. A parte de cima fica apenas a raiz de 6 e a parte de baixo cancela, cancela, apenas 3. Então você acabou de descobrir qual é a fórmula para se calcular a altura de um tetraedro regular. Precisa de decorar? Aí é aquela história. Se você soubesse isso aqui de cabeça, você não precisaria de ter passado por toda essa demonstração azul. Então, ou vocês decorem, ou vocês desenvolvam. Depende de qual é a situação. Se você está fazendo uma prova de vestibular, de concurso, você precisa de resolver com rapidez, então é interessante decorar. É interessante decorar. Se vocês estão apenas estudando para aprender, aí é interessante desenvolver. Tá? Então depende do contexto. Eu sou sempre
da linha do desenvolver para aprender, ao invés de apenas decorar. Esse é o H. Então agora você faz o quê? Volta com esse valor de H lá naquela formulazinha aqui em cima. Então vou usar esse cantinho aqui para fazer essa sequência, essa reta final aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui, prontinho, ó. Então vou escrever aqui, ó, voltando em estrela, voltando em asterisco. O que que a gente tem? Que o volume vai ser exatamente igual a quem? A ao quadrado raiz de 3 sobre 12, tá aqui, ó. A ao quadrado, que multiplica raiz de 3 sobre 12, vezes o H, que eu acabei de descobrir, a raiz de 6 sobre 3. Então, a raiz de 6 sobre 3. E agora continua simplificando mais um pouquinho. Gente, olha que interessante, hein? A ao quadrado vezes A, isso aqui vai ficar A ao cubo. Ok, vezes raiz quadrada. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 6 é raiz quadrada de 3 vezes 6, ou seja, raiz quadrada de 18. Show! Parte de baixo, 12 vezes 3, 36. Isso aqui já é uma fórmula, mas vocês podem melhorar um pouquinho. Sabe como? Olha que interessante. Dentro da raiz quadrada de 18, eu não posso falar que é 9 vezes 2? Posso, sem problema. E aqui embaixo eu vou apenas repetir o 36. Raiz quadrada de 9 é 3. É 3. Então vai ficar A ao cubo vezes 3. Então tá aqui, ó. A ao cubo vezes 3. E eu deixo esse 2 dentro da raiz, porque não dá para calcular a raiz quadrada de 2 exato. Isso aqui dividido por 36. E agora, o que eu faço? Eu divido esse 3 aqui por 3, que vai dar 1. Divido 36 por 3, que vai dar 12. E aí fica o que exatamente? A ao cubo vezes 1, A ao cubo, vezes raiz quadrada de 2, e a parte de baixo me sobra o quê? Apenas o 12. Então você finaliza aqui, isso é a resposta do nosso problema. Vou até fazer uma demarcação aqui, ó. O volume de vou escrever aqui, ó, volume de um tetraedro regular, você calcula por qual fórmula? Por essa formulazinha aqui, ó. A ao cubo, que multiplica raiz quadrada de 2 sobre 12. E aí a gente finaliza. É importante decorar, obviamente que sempre tem a sua importância a decoreba. Tentem fazer essa questão depois sozinhos, sem olhar, sem ver o desenvolvimento. Questão número 7. Vamos para mais uma questãozinha aí, ó. Deixa eu escrever aqui, solução. Vamos lá. Quando duas pirâmides regulares de bases quadradas e cujas faces laterais são triângulos equiláteros são colocadas base a base, o sólido resultante é o que a gente chama de octaedro regular. Opa, octaedro regular. Lembra o que é isso? É um dos poliedros de Platão. Tá? É um dos poliedros de Platão. Então o que ele falou até aqui agora? Como que você forma, como que você define, como que você constrói um octaedro regular? Ok. Ele falou o seguinte, ó, determine então o volume desse octaedro regular se a aresta desse octaedro mede 5. Então, gente, ele falou como que se forma um octaedro. Ele falou que você considera duas pirâmides regulares de bases quadradas. Então vamos fazer duas pirâmides regulares de base quadrada? Vou fazer uma, depois a gente vê como é que a gente constrói a outra. Então vou fazer uma pirâmide regular, obviamente, de base quadrada. Então seria algo mais ou menos aqui assim, ó. Faço uma base quadrada, ok, seria mais ou menos isso aqui assim. Base quadrada. Aqui você tem as diagonais da base, aqui e
aqui você tem o centro da base e você tem a altura. Ok, está aqui a altura dessa nossa pirâmide. Vou chamar de vértice V. Fecho essa aresta lateral, fecho essa outra aresta aqui lateral, a aresta da pirâmide. Fecho também essa aresta aqui assim, ó. Deixa eu fazer de uma forma que dá um bagunça muito o desenho. Seria mais ou menos aqui assim. E fecho essa aresta aqui do cantinho, ok? Deixa eu melhorar um pouquinho essa parte dali. Deixa eu apagar ele um pouquinho, só para fazer um pouquinho mais caprichado esse pedaço. Então você tem ali exatamente o que? Você tem uma pirâmide de base quadrada. Show de bola. Então tá aqui, ó, tranquilo. Que ele te... Vou fechar aqui também, ó. Fecha essa parte aqui, já estava esquecendo, e fecha essa aqui. Então você tem aí uma pirâmide de base quadrada. Aí ele falou o seguinte: quando duas pirâmides regulares de base quadrada e cujas faces laterais são triângulos equiláteros, então ó, face lateral aqui, ó, triângulo equilátero, face lateral aqui, triângulo equilátero, todas as faces laterais dessa pirâmide são triângulos equiláteros. Quando eles são colocados base a base, opa, então ele vai construir uma segunda pirâmide idêntica a essa, só que colando base com base. Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou prolongar essa mesma altura que eu desenhei para cima, para baixo, para eu desenhar a outra pirâmide idêntica, só que de cabeça para baixo. Então seria mais ou menos aqui assim. E agora o que eu faço? Eu fecho as arestas. Fecho essa aqui assim. Olha que interessante que forma a figura, hein? Fecho essa daqui aqui assim, e tá faltando exatamente essa aqui, ó. Fecho essa aqui assim, ó. Olha só, gente, isso é o octaedro regular, é um dos poliedros de Platão. Ele te falou que ele perguntou, na verdade, qual é o volume, qual é o volume desse octaedro regular, sendo que a sua aresta mede 5. Então, isso aqui, eu vou chamar aqui de L, aqui mede L, obviamente que aqui mede L, esse lá, todas as arestas medem L, tá? Então, tá aqui, ó, se a aresta mede 5 centímetros, qual é o volume desse octaedro? Vou representar o octaedro assim, tá? Só para simplificar a linguagem. Gente, você concorda que o volume desse octaedro é só você calcular o volume de uma pirâmide e multiplicar por 2? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, ó, de vértice A, vou chamar aqui de vértice B, vou chamar aqui de vértice C, eu vou chamar aqui de vértice D. Então, o volume do octaedro, ele é, na verdade, 2 vezes o volume da pirâmide V, A, B, C, D. Concorda comigo? Calculo o volume dessa pirâmide de cima, só que como tem uma outra pirâmide de cabeça para baixo, eu dobro esse volume. Então é simplesmente fazer isso. Como é que você calcula o volume de... Isso aqui, gente, é o volume de uma pirâmide, tá? Como é que você calcula o volume de uma pirâmide? Vou escrever esse 2 aqui na frente porque é dobrado. O volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base multiplicada pela altura. Percebeu? 1/3 da área da base multiplicada pela altura. Então vai ficar aqui, ó, 2/3, ó, 2/3 da área da base. Gente, a base de uma pirâmide. A área da base de uma pirâmide, você concorda que essa base quadradona aqui, ó, vou até fazer aqui, vou pintar de laranja bem fraquinho só para ilustrar. Olha só, isso aqui, ó, é a base da pirâmide de cima que eu estou considerando. Só que essa base, o enunciado falou que é base quadrada, porque é um octaedro regular. Então, como é que se calcula a área de um quadrado? Lado L vezes lado L, ou seja, L ao quadrado. E no final eu vou multiplicar pela altura dessa minha pirâmide de cima. Gente, a altura dessa pirâmide de cima é essa distância que vai daqui até aqui, ó. É essa distância que vai de V
até o centro O, formando naturalmente um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vou representar exatamente como sendo a altura H. Ele te falou que o lado L mede quanto? Mede 5. Então vai ficar 2 terços de 5 ao quadrado vezes a altura H. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 2, 50. 50 terços da altura. Então 50 terços dessa altura H. Eu não tenho quem é esse H. Então o que eu vou fazer? Vou guardar essa formulazinha aqui, porque eu tenho que calcular quem é esse H para eu poder considerar 50 terços. Quando eu considero 50 terços dessa medida H, aí eu tenho exatamente o que? O volume do meu octaedro. Então o objetivo agora é o H. É o H. Vamos para a figura. Vamos localizar esse valor de H então. O que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso desenvolver isso por vários caminhos diferentes. Por exemplo, aqui ó, você tem o ponto M, que na verdade é o ponto médio do lado AB. Ok, posso criar esse apótema aqui, ó, que é o apótema Bzinho. A gente sabe que aqui se forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vou tirar esse O daqui, vou colocar ele aqui embaixo para não bagunçar o desenho. Então, um minutinho, por favor. Ó, vou tirar esse O e vou colocar ele aqui assim, ó. Show de bola, melhorou, tá? Vai se formar aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Só que tem um detalhe, se a base é quadrada, esse Bzinho aqui, que é o apótema da base, ele é, na verdade, o que? A metade do lado L. O lado L é isso tudo aqui, ó. Daqui até aqui é a metade do lado L. Então, eu já tenho, para começar a responder esse meu exercício, quanto que vale o B. O B é metade do lado L. O lado L, o exercício te falou que mede 5. Então, eu tenho que o B vale 5 sobre 2. Tá aqui, ó. B exatamente 5 sobre 2. Vou guardar essa informação. Por que eu vou guardar essa informação? Porque eu vou fechar o triângulo retângulo V azul aqui para vocês. Esse triângulo retângulo que eu estou fechando aqui em azul, quando eu crio esse segmento que vai de V até M, eu estou criando o apótema M da pirâmide. Só que o apótema M da pirâmide é, na verdade, a altura de um triângulo equilátero. Porque se todas as faces laterais são triângulos equiláteros, então a apótema da pirâmide é a altura de um triângulo equilátero. Eu vou escrever isso, ó. O M, na verdade, ele equivale à altura do triângulo equilátero. A altura de qual triângulo equilátero? VAB. Tá aqui, ó. VAB. E como é que se calcula, regra geral, a altura de um triângulo equilátero? Lado raiz de 3 dividido por 2. Só que o lado ele te falou que mede 5. Então é 5 raiz de 3 sobre 2. Então tá aqui mais uma letrinha para o nosso exercício. 5 raiz de 3 sobre 2. Gente, olha que interessante. Olha que interessante. No triângulo VOM, você aplica o teorema de Pitágoras e você descobre o valor do H. Porque o B eu já tenho, o M eu já tenho, aplica Pitágoras eu descubro o valor de H. Então vou escrever aqui, ó, no triângulo VOM, Pitágoras, hein? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, ó. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é exatamente igual a hipotenusa ao quadrado. Pronto, substituir e ver quanto que vai dar o H. H ao quadrado mais Bzinho, hein? Bzinho é 5 sobre 2. Então tá aqui, ó. 5 sobre 2 ao quadrado vai ser Mzinho, só que ao quadrado. É isso aqui ao quadrado.
vou colocar entre parênteses, ó, 5 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Show de bola. Então você tem que h ao quadrado mais quanto, hein? 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Então, 25 sobre 4. Isso aqui vai ser exatamente igual a quanto? 5 ao quadrado vai ser 25. Ok. Raiz de 3 ao quadrado, cancela, cancela, me sobra apenas o 3. Tá? Na parte de baixo, 2 ao quadrado vai ser 4. Prontinho. E aí você melhora um pouquinho mais, né? Então você tem ali, ó, que hzinho ao quadrado mais 25 quartos, 25 quartos, isso aqui vai ser exatamente o que? 25 vezes 3, 75. 75 sobre 4. E agora você isola efetivamente o h ao quadrado. Vai ficar 75 quartos menos quanto, hein? Quanto que vai dar isso ali? Menos 25 quartos. Joga 25 quartos positivo e negativo. Quanto que é 75 quartos menos 25 quartos? Isso aqui vai ser 50 quartos. Você pode até, se quiser, simplificar. Pode até, se quiser, simplificar. Mas eu não vou simplificar dividindo por 2 aqui agora não, tá? Poderia, mas por facilidade de simplificação. O que eu vou fazer? O 2 está como potência, jogo para o outro lado como raiz. Potência quadrada, raiz quadrada. Potência par, par de sinais. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 50 sobre 4. Ok? E aí, o que vai ficar? Esse 50, eu não poderia fazer assim, ó, raiz quadrada de 25 vezes 2? Poderia. Raiz quadrada do 4, eu já posso resolver de cara, que vai dar 2. Então, eu chego à conclusão que o hzinho vai ser igual a mais ou menos. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, vai ficar mais ou menos 5. Esse raiz de 2 não tem como eu calcular. Exato não tem como. Então, deixa apenas indicado. E na parte de baixo fica sobre 2. Só que o h é uma altura. Eu vou descartar o resultado negativo. Ele fica apenas positivo. Então, você chega à conclusão que o h vai ser 5 raiz de 2 dividido por 2. Então, você tem a altura h que você queria. Com esse valor de h, você joga ele aqui e você responde o problema. Então, vou escrever aqui, ó, voltando em asterisco, em estrela, vírgula, temos 2 pontos. Vamos lá. A gente está fazendo o que, hein, gente? A gente está calculando o volume do octaedro. Então, volume do octaedro regular vai ser exatamente qual, hein? 50 sobre 3, tá aqui, ó, 50 sobre 3, que multiplica o h. 5 raiz de 2, 5 raiz de 2 sobre 2. E agora fazer a continha, né? Simplificar isso aqui. O que dá para fazer, gente? Por exemplo, eu posso dividir, ó, 50 por 2, que vai dar 25. Aí me sobra 25 vezes 5, que vai ficar 125. 125 raiz de 2 sobre 3. Tá aqui, ó. 125 raiz de 2 sobre 3. Então, você tem a resposta que você queria. Então, o volume de um octaedro regular que o problema te apresentou lá no enunciado vai ser exatamente igual a quanto? 125 raiz de 2 sobre 3. Ele te falou em centímetros. E como é volume, centímetros cúbicos. E aí a gente finaliza a resposta. É trabalhoso, mas quem disse que não seria? Por isso que vocês têm que estudar bastante, 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 bastante. Mas é trabalhoso, porém não é tão difícil quanto a gente possa imaginar.
É só espernear, aplica a propriedadezinha para lá, propriedadezinha para cá, teorema de Pitágoras, Bhaskara, o tempo todo isso. O tempo todo identificando essas relações, esses triângulos, retângulos, mas é assim que funciona. Tentem fazer essa questão depois sozinhos, sem olhar o desenvolvimento. Para finalizar, questãozinha número 8. Vamos para mais uma. A área da base de uma pirâmide hexagonal regular de 16 cm de altura é 108 raiz de 3 cm². Corta-se a pirâmide por um plano paralelo à base, de modo que a área da seção é metade da área da base. Ache o lado da seção e também a distância da seção ao vértice. Gente, ele te falou pirâmide hexagonal regular. Então a base não é qualquer hexágono, é um hexágono perfeito. E o que é um hexágono perfeito? É aquele hexágono que você consegue tirar dentro dele 6 triângulos equiláteros. Então vou desenhar para vocês um hexágono, uma pirâmide de base hexagonal. Então tá aqui, ó. A base seria mais ou menos isso aqui assim. Deixa eu fazer aqui para vocês, ó. Faço aqui assim, aí depois eu meço mais ou menos esse pontinho aqui, meço um correspondente mais ou menos para o lado de cá e fecho aqui assim, ó. Vou fazer mais ou menos isso. Prontinho, e agora eu fecho a aresta da base aqui, fecho a aresta da base, fecho a aresta da base, fecho a aresta da base. Ok, e vou fazer a demarcação das diagonais da base. Pronto. Com essas diagonais aqui, eu localizo o centro de gravidade da base, puxo essa linha vertical, que vai ser para mim a altura da pirâmide, faço mais ou menos até essa altura, que vai ser o meu vértice, e começo a fechar as arestas da pirâmide. Ó. Essa aqui, fecho essa aqui também, e agora eu fecho aquelas outras que estão faltando. Ó. Essa aqui, fecho essa aqui também. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque é uma pirâmide hexagonal, já é um pouquinho mais sofisticada. É igual aquele octaedro regular, tá? Mas faz parte do processo saber esses desenhos, tá? Isso é geometria espacial. Desenho tá indiretamente, né? Diretamente relacionado. Pronto, essa é a pirâmide hexagonal regular. Posso chamar aqui ó, de vértice A, posso chamar aqui de vértice B, aqui de vértice C e aqui de vértice D. Ele falou que a área da base de uma pirâmide hexagonal regular é olha só, hein, de 16 centímetros de altura. Então aqui, ó, 16 centímetros é a altura. Mas a área da base dessa pirâmide é quanto, hein? 108 raiz de 3. Então vou escrever aqui, ó, a área, vou escrever Bzão, tá? Porque ele falou de seção. Então vou chamar de Bzão. A área da base grandona da pirâmide grande, tá? Antes de ser seccionada, é 108 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok, show de bola. O que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai demarcar a altura. Ele falou que a altura é 16. Se ela é regular, aqui mede L, aqui também mede L, aqui também mede L. Todas as arestas medem L, tá bom? Esses triângulozinhos internos que eu identifico na base, esse aqui, ó, por exemplo, todos eles são triângulos equiláteros. Então, se aqui é L, aqui também é L, aqui também é L. Todos os triângulos são equiláteros. Então, os lados têm que ser todos iguais. Ele falou sobre a altura. Deixa eu demarcar a altura para vocês aqui. Ó. Sai do vértice e chega até o centro da base, formando com esse centro da base, ou com o plano da base, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, seria basicamente isso aqui assim. Vou chamar de altura H grande. Aliás, eu não vou nem colocar esse H aqui não. Vou deixar esse H do lado de fora. Tá? Porque vai ter uma seção daqui a pouquinho, né? Então, vou deixar o H do lado de fora. Vou fazer a demarcação exatamente aqui assim, ó. Aqui você tem o nível do vértice, ok.
aqui você tem exatamente a altura da pirâmide, formando 90 graus com o plano da base. Então você tem aqui exatamente a altura. Vou escrever aqui do lado de fora. Prontinho. Ele te falou que essa altura vale 16. Altura H, 16 centímetros. Agora vem outra informação importante. Corta-se a pirâmide por um plano paralelo à base, ou seja, foi feita uma seção transversal, né? De modo que a área da seção é metade da área da base. Gente, área da seção. Então você faz o quê? Você faz um corte na pirâmide, seria mais ou menos aqui assim, ó. Você tem aqui um plano paralelo à base, seccionando a pirâmide, mais ou menos essa a configuração. E aí você cria uma seção na pirâmide. Qual é a seção que se cria na pirâmide? É exatamente essa seçãozinha que eu vou desenhar para vocês agora. Olha só, aqui assim, vem para cá, aí vem para cá agora, lá para trás, prontinho. Essa regiãozinha que eu estou pintando para vocês aqui, ó, é a seção que foi feita nessa pirâmide. Olha só, a área da seção é metade da área da base. Então, a seção, gente, ela não é a base da pirâmide pequenininha aqui em cima. Olha o que ele te falou, que a área da seção, na verdade, é a área da base Bzinho, da pirâmide pequenininha. Isso significa que, de acordo com o enunciado, a área da base pequenininha é metade da área da base grandona, da área Bzão. Só que a área Bzão ele te deu, é 108 raiz de 3. Então vai ser metade de 108 raiz de 3. Qual que é metade de 108 raiz de 3? 54 raiz de 3. Então olha só, você tem a área da base grandona, tá aqui, e eu acabei de descobrir a área da base pequena, que é a metade, 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Deixa eu tirar esse risco que eu fiz aqui em cima. Então você já tem duas informações muito importantes, Então você tem aqui, ó, a área da base da pirâmide grandona, e você já tem a área da base da pirâmide pequenininha. Tá, agora vamos ver o que a gente tem mais de informação. Ache o lado da seção e também a distância da seção ao vértice. Gente, lado da seção, vou fazer até com vermelho para ficar bem forte aqui. Ó, lado da seção. O lado da seção, gente, é esse lado aqui, por exemplo, ó. É esse lado aqui, por exemplo. É esse lado aqui, por exemplo. É esse lado aqui. É esse lado aqui. É esse lado aqui. Só que todos os lados são iguais, porque se o hexágono é regular, então os lados são todos iguais, tanto do hexágono grandão quanto do hexágono pequenininho, porque afinal de contas são semelhantes. Então, se isso aqui é L, eu poderia perfeitamente falar que o lado aqui, na verdade, é L'. Então, o que eu faço? Eu estabeleço nada mais, nada menos agora do que as relações, as informações que a gente sabe, né? Por exemplo, deixa eu voltar aqui para a cor amarela. Gente, a área da base pequenininha é a área de um hexágono regular. Como que você calcula a área de um hexágono regular? Você não pode fazer 6 vezes a área dos triângulos equiláteros dentro desse hexágono? Pode. Então você tem aqui o centro do hexágono pequenininho e você tem precisamente aqui vários triângulos vermelhinhos equiláteros. Aqui você tem um, aqui você tem outro, outro e outro. Os lados desse hexágono pequenininho, vou chamar de L'. Mas ele te falou exatamente o que? Ó, a área da base. A gente sabe que a área da base pequena
é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Ou seja, 6 vezes a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a área de um triângulo equilátero. Só que um triângulo equilátero de lado L? Não, de lado L'. Só que a área da base, ele te falou quanto que vale. Aliás, a gente descobriu 54 raiz de 3. Então, 6 vezes L' ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4 vai ter que ser exatamente igual a 54 raiz de 3. 54 raiz de 3. Pronto, gente. Então agora o que a gente faz? Simplifica, né? Porque esse raiz de 3 cancela com esse raiz de 3. Aí vou fazendo as simplificações. Me sobra 6L' ao quadrado sobre 4. Vai ter que ser exatamente igual aqui a 54. Eu vou fazendo um monte de simplificação. Por exemplo, posso dividir aqui por 6, que vai dar 1. Quanto que é 54 dividido por 6? Vai dar 9. Então me sobra L' ao quadrado, tá aqui ó, L' ao quadrado vai ser igual a multiplicação cruzada, 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36. Então L' vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6, mais ou menos 6. Só que o L é lado. Então o L' tem que ser positivo. Então você acaba de descobrir o lado linha da seção. O lado linha da seção é 6 e a unidade é centímetros. Está aqui ó, a primeira parte do seu exercício. Então está aqui ó, o lado da seção você descobriu. Agora, e como é que você faz, por exemplo, para calcular a distância da seção ao vértice? Gente, a distância da seção ao vértice é a distância dessa seção aqui, ó, desse centro da base da seção ao vértice D. Isso aqui é a altura pequenininha, da pirâmide pequenininha. Vou até demarcar de azul para vocês agora. Essa distância que vai daqui até aqui nada mais é do que a altura pequenininha da pirâmide. Gente, olha só que interessante. Vamos pensar aqui um pouquinho. O que você tem de informação aqui? Ó, a pirâmide hexagonal regular, ela tem altura 16. A altura 16 é a altura da pirâmide grandona. A altura da pirâmide grandona. Você tem a área da base grande, você tem a área da base pequena. Você tem a altura da pirâmide grande, você faz uma proporção com a altura da pirâmide pequena. Então você vai fazer exatamente o que? A proporção. A Bzão está para A Bzinho, da mesma forma que o H grandão está para o H pequenininho. Só que se isso aqui é a área, isso aqui é medida linear, você compensa a medida linear elevando ao quadrado. Pronto, você já resolve a partir daqui o seu problema. Vamos dar aqui o amarelo. A área da base grande vale quanto? 108 raiz de 3 sobre a área da base pequena, que é 54 raiz de 3. Vai ser igual à altura grandona, que vale 16. Só que 16 sobre a altura pequenininha, que é o Hzinho. Só que isso tudo aqui elevado ao quadrado. Uma continha bem simples de ser resolvida. 108 raiz de 3 dividido por 54 raiz de 3 dá 2. Então a gente tem que 2 vai ser exatamente o que? 16 sobre Hzinho, isso tudo aqui ao quadrado. Então você tem que 2 vai ser igual 16 ao quadrado, 256, sobre Hzinho ao quadrado, dá Hzinho ao quadrado.
Então o que você pode fazer? Simplificar, divide aqui por 2, vai dar 1. Quanto que dá 256 dividido por 2? 128. E você aplica a velha conhecida multiplicação cruzada. H ao quadrado vezes 1, H ao quadrado. Vai ser exatamente igual a 128. Gente, 128 você tira a raiz quadrada para descobrir o Hzinho. Mais ou menos a raiz quadrada de 128. Pergunto, 128, você não pode escrever, por exemplo, 64 vezes 2? Posso. Dá para tirar a raiz quadrada de 64? Dá, vai dar 8. Dá para tirar a raiz quadrada exata do 2? Não. Então deixa quieto dentro da raiz. Então esse seria o valor do H, só que o H é uma altura, tem que ser positiva. Então, sendo positiva, você descarta o negativo. Então a altura Hzinho, que é o da pirâmide pequenininha, é 8 raiz de 2 e a unidade é centímetros, e você finaliza a sua questão, o seu exercício. Olha só, você descobriu aqui a distância da seção ao vértice. Da seção ao vértice é exatamente essa alturinha, que é a altura da pirâmide pequenininha. Não tem escapatória, você vai ter que treinar bastante essas razões, essas proporções, teorema de Pitágoras, raiz quadrada, potência, equação de segundo grau, Bhaskara, teorema de Pitágoras, não tem jeito, tá? Mas é assim que se estuda. Tentem fazer essa questão sem olhar o desenvolvimento. E se vocês conseguirem, vocês estão muito bem preparados. Podem ter certeza disso. Paro por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me procurar, que eu sempre tenho um grande carinho de atender cada um de vocês. Obrigado e até a próxima.